Olá, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o canal do Escritor Cínico e, cumprindo aquele meu desafio de ler 12 livros ao longo de 2019, eu chego no 10º livro, que é Entrevista com o Vampiro, da escritora norte-americana Anne Rice. Depois da vinheta, a gente conversa sobre essa história. Até já! Bom, uma curiosidade é que Anne Rice é um pseudônimo. Na verdade, o nome da escritora de Entrevista com o Vampiro é Howard Allen O'Brien. E ela adotou esse nome quando ela começou a escrever. Na verdade, ela tem também outros pseudônimos, mas esse foi o que deu mais sucesso para ela, então ela manteve. A Anne, que eu vou chamá-la pelo pseudônimo, ela nasce em 1941, no estado da Louisiana, onde ela vive até hoje. Ela está com 78 anos. O sobrenome Rice, que ela usa como seu pseudônimo, é do seu esposo, que já faleceu. Ela escreveu várias obras, entre elas O Vampiro Lestat, A Rainha dos Condenados, de 1988. A Entrevista com o Vampiro foi o primeiro livro da série que ela trata de seres sobrenaturais. Depois ela escreveu O Vampiro Armand, que vai aparecer nesse livro, entre outros. Quando o seu marido morre, ela decide não mais escrever histórias com seres fantásticos. Passa então a escrever livros, vamos dizer assim, que não tem terror e nem fantasia. Bom, resumidamente, a gente pode falar isso de Anne Rice. O livro Entrevista com o Vampiro vai se passar primeiro na cidade de Nova Orleans, nos Estados Unidos. Depois vai para países da Europa e, na sua última parte, vai retornar para Nova Orleans. O Luz, que é o personagem principal, é aquele que vai dar a entrevista ao repórter, ele se transforma em vampiro depois que acontece uma desgraça na sua família. Ele cuida de uma fazenda, a sua família é de classe média alta, ele tem bons recursos para a época, porque esse livro se passa no século XVIII, depois vem para o século XX, e ele cuida da irmã, da mãe e de um irmão. Só que esse irmão é muito religioso e começa a se interessar cada vez mais pela religião católica e se interessa tanto que um dia ele diz que para o irmão, para o Luz, que ele deveria vender tudo que ele tem, porque ele teve uma visão que ele iria ser santo e que precisava ele e a família se desfazer dos bens materiais. Luz não acredita nele, ri na cara dele, tudo, e o que ele faz? Ele se suicida. A partir daí, o Luz passa a se consumir numa culpa profunda, porque quando isso acontece, ele tinha acabado de conversar com o irmão na parte do terraço, na parte de cima da casa, desce para o seu quarto e escuta o baque. É o seu irmão que se matou. E ele então se entrega, não quer mais cuidar da fazenda, não quer mais saber de nada. E aí ele começa a ficar mal de saúde, começa a realmente a morrer, quando surge o vampiro Lestat. O Lestat vai fazer justamente a proposta para ele de que ele terá uma vida imortal e não terá mais esses sofrimentos humanos que ele tem. Ele, naquele delírio que ele está, porque ele está febril, fraco, ele acha que é uma visão e acaba aceitando. E aí o Lestat morde ele no pescoço, depois faz uma transfusão de sangue, ou seja, passa o sangue dele de vampiro para o Luz, e então o Luz se transforma em um vampiro. E a partir daí começa o drama que vai permear o livro todo, que é o drama moral do Luz. Inicialmente ele acha um crime, como realmente é, se você entrar na história do livro, matar pessoas para você se alimentar, e é assim que os vampiros se alimentam. Então o que o Luz faz? Ele começa a se alimentar de animais, de ratos e outros animais, porque ele sente uma sede de sangue muito forte, ele mistura esse sangue com a sensação de estar vivo, ele tem essa sensação, muitas das vezes até com um certo erotismo, quando ele passa também a atacar humanos, porque isso vai acontecer, e ele acha inicialmente isso errado.
mas conforme a necessidade dele e de descobrir o que é essa tal da imortalidade, faz com que ele passe também, contra a vontade, se sentir muito mal. Ele passa também a matar as pessoas, mas ele demora muito a fazer isso. Enquanto o Lestat não tem nenhum drama moral, faz isso com a maior facilidade, sem nenhuma culpa. Ele demora dias, fica fraco para conseguir chegar até esse estágio. Então o livro vai tratar dessa humanidade do Luz que não termina. Ele fica sempre lutando, é um drama moral que ele vai enfrentar ao longo do livro. Até a página 80, que vai contar o Luz antes de ser vampiro, a morte do seu irmão, e depois que ele se transforma, o livro é um pouco arrastado, um pouco difícil, dá vontade realmente de abandonar. Mas depois da página 80, o livro vai engrenar, e aí nós vamos começar a entender esse drama que ele atravessa. Uma tristeza profunda, uma melancolia muito grande. Durante o livro ainda você percebe que o drama que ele tem é um drama religioso também. Ele se acha um ser sobrenatural, como realmente ele é, mas ele se acha um ser do mal, um filho do demônio, um filho de Satã. E como a família dele era muito religiosa, e inclusive o seu irmão, isso para ele é intolerável. Ele não consegue admitir que ele seja essa criatura. Tem uma cena no livro muito boa em que ele entra em uma igreja de Nova Orleans. Ele vai apenas para admirar toda aquela encenação da missa, todas as imagens, mas o padre o vê ali, e como as pessoas depois da missa vão se confessando, chama ele também. Aí ele resolve se confessar, e aí ele confessa quem ele é. O padre pergunta o que o atormenta, e ele diz que ele ser vampiro. O padre não acredita nele, mas quando ele deixa que o padre o veja fora do confessionário, o seu rosto branco, a sua fisionomia pálida, a sua cor branca demais, que chega a ser mármore, o padre tem noção de que está diante de uma coisa sobrenatural. E aí pega uma cruz e evoca Deus, e ele diz: Deus não existe, porque isso não me atinge. E vai lá e acaba sugando o sangue do padre também dentro da própria igreja, mostrando que essa dicotomia que muitos acreditam, segundo ele, segundo o livro, não existe Deus, não existe, e não existe o diabo. Mas isso não o convence. Ele, nessas suas andanças, ele acaba sem querer, por envolvimento com o Lestat, ele acaba criando uma vampira. Mas essa vampira se chama Cláudia e é uma criança de 5 anos, que os anos vão passar e essa criança não vai crescer. E esse Luz, o Lestat e esta criança, a Cláudia, vai ser justamente o triângulo amoroso que vai permear o livro, que se sentem sós e precisam um do outro, principalmente os vampiros, que ali em Nova Orleans representam apenas os 3, não existem outros vampiros. E é por isso que na sequência do livro, ele e Cláudia, Luz e Cláudia, saem para buscar na Europa se existem outros vampiros. Eu não vou contar mais. Se você vai ler este livro achando que tem cenas de terror, então não compre. O livro é muito mais questionador, é muito mais sobre o interior do personagem Luz do que propriamente um livro de terror. Não há muitas cenas de terror, a não ser aquelas que são próprias e que a gente está acostumada dos vampiros, que precisam matar para se alimentar. Fora isso, é um livro de um profundo drama intimista, de um drama existencial que permeia o livro desde o momento em que o Luz vira vampiro até as suas últimas páginas. Esse questionamento vai ser muito longo. Eu vou até ler para vocês o que eu marquei aqui, que eu achei bastante interessante e que fala sobre isso. E como se atinge o mal? Perguntou o Armand. Como se sai da graça e de repente se fica tão cruel quanto o júri popular da Revolução ou o mais sádico imperador romano? Basta simplesmente faltar à missa aos domingos, ou cuspir a hóstia, ou roubar um pedaço de pão, ou dormir com a mulher do próximo? Então o Armand responde isso para ele quando ele
questiona como é que se é mal. O vampiro é um ser mau? Aí ele continua dizendo, este mal, este conceito, ele nasce da decepção da amargura. Vê? Filhos é de Satã, filhos de Deus. Essa é a única pergunta que me faz. Este é o único poder que o obceca. Por que precisa nos transformar em deuses e diabos quando o único poder que existe está dentro de nós mesmos? Como pode acreditar nestas mentiras fantásticas, nesses mitos, nessas caricaturas do sobrenatural? Então, é dessa forma que o Armand vai responder a ele, que o Armand é um vampiro mais velho do que o Luz. O Luz é nesta época que encontra o Armand, tem 200 anos e o Armand já tem 4 séculos. Dessa forma que ele vai responder a ele, dizendo que não existe bom e nem mal. Né? Isso está dentro de cada um de nós. Então, é um livro que eu recomendo. Mais uma vez, eu vou dizer, não é um livro fácil, é um livro que você vai precisar ter uma força de vontade para ir adiante, mas que no final também vai valer a pena, como outros livros que eu disse a mesma coisa que valeram a pena. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like. Se não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreva. Se você quiser comentar, fique à vontade para a gente ter um debate saudável aí nos comentários. Um abraço e até o próximo vídeo.